4h20, você vai ter a oportunidade, a partir de amanhã, de acompanhar um fantástico torneio e que tem a graça de acontecer em áudio e vídeo no Grupo Bandeirantes, na tela da Band, nas emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes amanhã, a partir da 13h, já toda a equipe postada para a primeira partida desse torneio. E no torneio, o Palmeiras, que pela segunda vez e de forma consecutiva participa da disputa desse Mundial. Nós vamos conversar aqui na Rádio Bandeirantes com o jornalista e autor do livro Palmeiras Campeão do Mundo de 1951, o Fernando Galuppo. Oi, Galuppo, como é que tá? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, amiga e amiga da Band. Sempre é uma honra a gente falar das coisas do futebol, principalmente do nosso querido clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras, da qual eu tenho a honra, né, de fazer parte do grupo de historiadores e contribuir um pouco para a memória esportiva quanto da feitura desse livro que celebra, né, a primeira conquista mundial do Palmeiras em 1951. Ô Galuppo, quando a história estiver sendo escrita mais para frente, independente do que vai acontecer lá nos Emirados Árabes, será lembrado como um dos momentos mais importantes da trajetória alviverde e talvez nas trajetórias de clubes brasileiros das mais relevantes com as conquistas recentes e a prevalência no futebol brasileiro desde 2015? Olha, Ronald e amigos, a gente vê dentro da visão histórica, né, essa competição com o domínio das equipes europeias, até pela sua força econômica, pela sua forma de catalisar os melhores elementos no plano técnico, né, os principais jogadores, uma escola de tática acima do futebol sul-americano de uma maneira geral. Quer dizer, então é um confronto de escolas que hoje se colocam muito díspares, né? Tanto que a última grande exibição de um sul-americano foi justamente a passagem do Esporte Clube Corinthians Paulista em 2012, né, justamente contra o Chelsea, um europeu, onde um sul-americano teve essa prevalência, né? Esperamos que a participação do Palmeiras nessa edição, que houve uma preparação muito maior, né, em relação à competição do ano anterior, a qual, poucos dias depois de um calendário completamente exaustivo, né, do ponto de vista mental, físico e tudo mais, que o Palmeiras acumulou por seus méritos, né, e por uma questão pandêmica, enfim, por todo aquele contexto que a gente conhece, houve uma preparação muito mais, vamos dizer assim, racional para que o Palmeiras pudesse representar o futebol sul-americano de uma maneira mais efetiva. Portanto, é uma expectativa, sempre é uma expectativa muito positiva, né, nas participações do Palmeiras em qualquer competição, mas efetivamente essa em especial, o torcedor, de uma maneira geral, ele tem esse sentimento mais vivo porque ele acompanhou uma preparação de um time que já é histórico na vida do Palmeiras e do futebol brasileiro de uma maneira geral. Num recorte bem rápido de um ano, né, o Palmeiras conseguiu chegar em 6 finais das principais competições nacionais e internacionais, estaduais, nacionais e internacionais. Portanto, isso por si só já é um grande handicap para essa equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Galuppo, tudo bem? Boa tarde. Grande Cláudio Zaidan, uma boa tarde, uma honra. Eu estava falando até antes na produção que para ser recebido por Ronald Gimenez e Cláudio Zaidan, que é uma referência, um grande arquétipo que eu tenho da comunicação, eu até tive tempo de alugar um terno para essa entrevista. Pena que a gente não tem vídeo para a gente mostrar isso, mas estou de terno aqui para esse nosso bate-papo. Zaidan, é uma honra sempre falar contigo. A honra é nossa. E nosso amigo Marcelo Mendes está dizendo aqui que quando ele, com o Mauro Betting, quando eles escreveram o livro do centenário do Palmeiras, que a sua colaboração foi fundamental.
E eu dizia aqui, conversando com o Ronald mais cedo, né, quando o Luiz Henrique Lô anunciou que você seria nosso convidado, que você não é um curioso que busca informações. Você é um estudioso, né, um historiador. E até em Verdade. cima disso, Galo, é claro, o Palmeiras está dizendo, olha, vamos tentar o segundo título mundial. E aí muitos torcedores de outros times falam, não, tal, se conseguir é o primeiro, não tem mundial, aquela história toda. E os torcedores apresentam seus argumentos, apaixonados, passionais. Mas para o estudioso, mais do que para o torcedor, para o estudioso Fernando Galo, qual o fundamento que você sempre apresenta para dizer, não, se ganhar, será o segundo? Sem dúvidas, ainda é sempre importante, né, dentro de um ambiente completamente passional, que é o futebol, né, e a gente respeita e valoriza esse pilar muito forte que é a essência do futebol, essa rivalidade, esse contraponto, né, seria até estranho, né, um rival chancelar uma conquista do outro, né, efetivamente faz parte do imaginário sempre essa galhofa como é colocada. Mas do ponto de vista racional, né, de uma pesquisa racional, que é o nosso trabalho também dentro desse ambiente emocional, a competição de 1951, que ficou denominada nas atas da FIFA e tem como seu nome, né, original de Torneio Internacional de Clubes Campeões, ele foi organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, né, que é a atual Confederação Brasileira de Futebol, e com chancela e apoio total da FIFA, que no ano anterior havia feito com excelência a organização e com muito êxito em todos os planos esportivos, financeiros, midiáticos, enfim, a Copa do Mundo de Seleções, que frustradamente foi um balde de água fria na alma do torcedor e do futebol brasileiro, que ficou celebrada até mesmo nas penas de grandes jornalistas, cronistas esportivas. Talvez o mais notável deles que registrou esse feito foi o Nelson Rodrigues, como a síndrome de cachorro vira-lata, que tomou conta do Brasil e do povo brasileiro frente àquela derrota. Ou seja, o brasileiro, o elemento brasileiro, num pós-guerra, num contexto de pós-guerra, do mundo se abrindo, né, na construção do maior estádio do mundo, de uma afirmação de grandes feitos, de um estádio multidão, de uma euforia muito grande, de um momento de muita dor que foi a Segunda Guerra, o Brasil e o brasileiro contava com aquele grande carnaval, né, do ponto de vista sociológico, a gente pode ter essa abordagem também. Então, a conquista do Palmeiras, a partir do Torneio Internacional de Clubes Campeões, que teve como troféu a Copa Rio, então sempre tem essa situação que colocam até de uma forma pejorativa a questão da Copa Rio. A Copa Rio é o nome da taça, né, e o nome da competição, Torneio Internacional de Clubes Campeões. Toda a estrutura montada ali pelo Conselho Técnico da CBD e com supervisão do Conselho Técnico da FIFA. Então, eu posso citar o nome do Ivo Kriches, que era um sueco que representava toda a parte técnica de súmulas, de atas, de bola, de juízes escalados para a competição. Foi todo o apoio da FIFA, foi tudo regulamentado pela FIFA. Depois, o francês Jules Rimet, então presidente da entidade, apoiado pelo Ottorino Barasi, secretário-geral da entidade, presidente da Federação Italiana de Futebol, foram nomeados e constituíram uma comissão diretora do primeiro torneio internacional de futebol de clubes campeões em 51, que contou ainda com Roberto Gomes Pedrosa, presidente da Federação Paulista de Futebol, Alberto Borghetti, presidente à época da Federação Carioca de Futebol, que foram as principais sedes para receber essa primeira competição internacional. Vale lembrar o grande sonho da FIFA, quando ela é concebida no final do século XIX, era a competição de clubes entre nações.
mas para efeito logístico, ela transforma a questão de clubes em campeonatos de seleções. E aí nasce os campeonatos, as Copas do Mundo, né, de seleção. Tanto é que a competição atual, ela leva o nome também oficial da FIFA de Copa do Mundo de Clubes. E, portanto, tem todo esse referenciamento. Então, não foi uma competição amistosa ou promovida por um clube. Não, ela foi promovida pelas entidades máximas locais, pelas entidades máximas internacionais, chancelada e depois referendada em atas da FIFA em 2 momentos, em 2006 e referendada em 2014, justamente provocado pelo Palmeiras para que a FIFA reconhecesse a sua própria história. O Palmeiras ele não faz uma inclinação sobre 51, e essa é uma distorção histórica que sempre há um ruído na mídia, de que cria um dossiê pejorativamente para referendar um título. Não, o título já é uma situação consagrada. O que acontecia é que a FIFA desconhecia a sua própria história. Como, vou trazer outros elementos, como muitas federações locais aqui e nacionais desconhecem competições extras, torneios inícios, que vão se apagando ao longo dos tempos. Campeonatos brasileiros de seleção, né, Zaidan e Ronald? Quer dizer, são competições que ao longo do tempo elas vão se apagando em detrimento de outros contextos que fazem com que caia num esquecimento. E é o que aconteceu com a FIFA. A FIFA esqueceu a sua própria história. E o Palmeiras foi provocador desse dossiê, resgatando esse momento único na vida da entidade e principalmente do povo brasileiro. Exato, exato. Aliás, a FIFA chegou também ao ridículo de, em certo momento, não reconhecer os títulos que eles denominavam jogos do Intercontinental, né? O que é uma bobagem. Foi um retrocesso, Zaidan. Se me permite, Exato. um pequeno Claro. parte. Quando o Palmeiras provocou a entidade dizendo, olha, existe uma competição que vocês organizaram e que na história de vocês desconhecem. Então, nós precisamos entender que a FIFA precisa reconhecer a sua própria história. E ao invés deles darem um passo à frente e entender aquele trabalho, eles deram 60 passos atrás. Aí eles vão como uma contra-resposta e dizem, não reconhecemos o torneio intercontinental porque era uma competição Comebol e competição fora, mas eram entidades sobre o mesmo guarda-chuva, quer dizer, descredencia o grande Santos de Pelé, aquele Cruzeiro fantástico, o Grêmio mágico, né, o Flamengo então de Zico, o São Paulo de Raí, quer dizer, de Pelé, que emocionou a todos. Como você havia, Fernando, como você disse sobre 51, havia chancela da FIFA nessas competições. Isso é uma grande bobagem. Assim como a primeira Copa do Mundo foi diferente, teve 13 seleções apenas. Era uma coisa incipiente. Mas eu só queria, eu sei que o Ronald tem mais perguntas para você, mas para encerrar da minha parte, outro dia eu trabalhei no jogo Palmeiras e Flamengo, na decisão da Libertadores. Depois do jogo, o Capriotti perguntou para mim se o Abel já era o principal treinador da história do Palmeiras. E eu disse que não, que ele estava entre os principais, não é? Porque é preciso sempre contextualizar as situações. Um clube como o Palmeiras, gigantesco, isso vale para todos os grandes clubes brasileiros, você não pode abstrair o que fizeram o Oswaldo Brandão, o Vanderlei, o Filipão, que ganhou Libertadores pelo Palmeiras. Então é preciso sempre contextualizar. Ver, por exemplo, os títulos que o Palmeiras ganhou enfrentando o Santos do Pelé, os títulos que o Santos ganhou enfrentando a Academia. Você precisa contextualizar as coisas e dar o valor correto. Agora, observando no caso do Mundial, né, são 70 anos desde a conquista no Rio de Janeiro. Você acha que o Mundial, aí sim, colocaria o Abel numa posição histórica superior, ou vale aquilo que eu havia respondido para o Capriotti, que ele está ali entre os 5 maiores, Filpo Nunes também está nessa lista,
Ou você acha que o Mundial mudaria o status do Abel na história do Palmeiras? Sua abordagem é perfeita, Zaidan, sobre vários aspectos, né, de listar esses grandes nomes, cada um no seu contexto, né, a magnitude que eles têm, o pertencimento que eles têm para aquele período, os rivais que eles enfrentaram. Particularmente do Abel, é uma coisa sui generis na história do Palmeiras, tá? Num recorte de muito pouco tempo, ele é um treinador que ele acumulou conquistas muito expressivas, e vamos nos limitar às duas Libertadores, poderíamos citar também a Copa do Brasil para ser mais completo, mas duas Libertadores colocou o Abel Ferreira numa condição de proa muito, muito grande num curto espaço de tempo. Todos esses nomes que você citou, eles invariavelmente, aí entenda bem, eles foram campeões com as academias, com times recheados de craques, com jogadores assim indiscutíveis. O Abel Ferreira, ele muda um contexto do individual para um contexto coletivo. Tanto é que ele entra nessas decisões sempre, entre aspas, como um patinho feio, né? O Palmeiras entrou, por exemplo, a mais recente competição que disputamos, que foi a final contra o Flamengo individualmente, sendo posto, né, justamente, né, porque é um esquadrão, né, com suas peças individuais acima dos elementos que o Palmeiras apresentava para aquela final, né? Lembro que o Abel Ferreira, com esse bicampeonato dele e do Palmeiras da Libertadores, ele se tornou o técnico de clube brasileiro com o maior número de títulos. Então ele passa a questão do Palmeiras, na minha visão. Ele está ao lado do Lula do Santos, por exemplo, do Tele Santana com o São Paulo, do Filipão, uma conquista no Grêmio e uma conquista no Palmeiras, o Paulo Autuori, quer dizer, então, num curto período, com uma limitação, num ano pandêmico, por isso é importante a gente trazer esse contexto, né? O Palmeiras nunca, em 107 anos de existência, com todos esses times mágicos e esses grandes treinadores que você ressaltou, Zaidan, o Palmeiras nunca tinha conquistado um troféu em competições oficiais fora do território brasileiro. E o Abel conquista 2 títulos nos maiores palcos da América do Sul, mais emblemático, que é o Maracanã e que é o Estádio Centenário. Quer dizer, então, obviamente, o maior número de conquistas que ele puder agregar, tanto à instituição quanto para a carreira dele, só vai se valorizar. Mas, na minha visão, se nós pegarmos em termos de proporcionalidade, de tempo, de material humano, de condição de calendário, de contexto pandêmico, né, da importância, da rivalidade, dos cenários que ele conquistou, o clube, ele já tem um arquétipo, principalmente para uma geração mais nova, que não viu nada do Palmeiras, em loco, né, que conhece na história, que conhece na literatura, em vídeos, na memória oral, mas em loco, é uma geração que viu 2 rebaixamentos, que viu seus rivais empilharem taças e o time sem nenhuma perspectiva. E, de repente, o Abel projeta o Palmeiras ao grande Palmeiras. Ele confronta o Palmeiras diante dessa história que você trouxe na sua própria pergunta, né? Dos mágicos técnicos, dos grandes esquadrões na história do clube. Então, eu acredito que, efetivamente, a conquista, se vier do Mundial de Clubes, e oxalá tomara que tenhamos força e capacidade de mobilização para isso, que vai ser uma glória tanto para o futebol sul-americano, futebol brasileiro e para a instituição nem se fale, mas efetivamente aí é uma consagração plena da carreira do Abel, sem dúvida, mas já quero, do ponto de vista histórico, de uma maneira fria, comparado aos outros grandes que tiveram mais tempo, mais material humano, em circunstâncias mais favoráveis, né, de calendário, ele já consegue estar nesse grupo dos grandes, sim. Aí eu ouso até dizer que está ali entre o terceiro e o quarto grande nome da história do clube, ali Oswaldo Brandão, Luxemburgo, Felipão e Abel Ferreira, todos nesse hall aí dos grandes comandantes da história do clube. Ô Galo, quantos anos você tem? Eu tenho 42, Ronald. 42. Você viveu uma parte importante aí da fila, né?
E eu sou de uma geração que passou a infância e a adolescência sem conquistar título nenhum, né? Porque um título tinha sido quando eu tinha 7 anos. E aí a gente está falando de 2 gerações, eu estou desfrutando disso ao lado dos meus filhos que estão também desfrutando disso. E as torcidas muitas vezes são forjadas por conquistas, mas também por sofrimento. Como é que você acha que vão ser avaliadas essa questão do amor pelo clube, quando daqui a pouco a gente estiver passando em revista aquilo que tem acontecido agora? O forjar um torcedor no sofrimento e numa alegria sem precedentes. Sem dúvida, uma excelente pergunta, Ronald. A gente sempre analisa sobre os parâmetros históricos e no dia a dia, de uma maneira geral, esse comportamento do torcedor e as suas manifestações, até a forma como ele se coloca, o grau de exigência que de geração em geração tem, esses conflitos, né, que se acirram justamente pelas questões das redes sociais. Então a gente consegue ter um recorte, né, de falas, de postura, de sentimentos, enfim, de posicionamento, de anseios, né, o que eu vou um pouco para trás, vou chegar no tempo presente e projetar o futuro, tá? Para trás, eu vou te dizer o seguinte: historicamente, o Palmeiras é um clube forjado no sentimentalismo e na passionalidade, fruto da nossa genética, é uma característica única do clube, assim. Todos os clubes têm uma passionalidade e tudo mais, mas efetivamente o Palmeiras, ele está constituído sobre uma égide de uma paixão absurda. Então, vamos ter fases históricas, tá? Que são grandes depressões, né? Que uma derrota, entre aspas, representa o fim do clube, e uma vitória, uma grande euforia. Então isso mostra eras e ciclos do clube e marcam torcedores e gerações. Então, por exemplo, a geração do meu pai, enfim, ele viu as 2 academias, ele viu palestra um pouco, quer dizer, ele já não é mais vivo, mas sempre quando a gente conversava, né, ele fala: filho, mas você não viu nada, entendeu? Como que você pode me falar que tal jogador é um craque se eu vi o Ademir da Guia, se eu vi o Chinesinho, entendeu? Então a gente tinha esse conflito, né? Do ponto de vista de conquistas, a gente pegou a fila, né, a gente tem mais ou menos a mesma geração, então eu peguei o tempo da fila, pegamos os 2 rebaixamentos, enfim, e pegamos o período dos anos 90 com sequências absurdas de títulos, como essa fase atual é uma sequência das mais significativas na história do clube, sobre quebras de recordes, sobre níveis de conquista, sobre tabus alcançados. Quer dizer, essa geração é uma geração ainda forjada sobre uma marca muito pesada, que foram as perspectivas quase nulas antes da reconstrução, podemos dizer assim, do Palmeiras, a partir das administrações sérias que o clube teve, a partir da sua reforma estatutária, abrindo o clube para o voto direto, depois para as batalhas da construção de um dos melhores, ou se não o melhor equipamento esportivo de entretenimento, que é o Allianz Parque. Quer dizer, então, é uma construção, e essa geração tem isso como ponto de fé. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo o debate hoje, né, coisas que não tinha na minha geração ou na nossa geração, assim, poxa, nós queríamos um craque sobre qualquer condição. Hoje, se você falar que o Palmeiras, para essa geração, isso eu acho muito bacana, assim, eu acho que é um crescimento mesmo, eu vejo com muita felicidade, eu analiso muito. Falar, vamos trazer, como ficou em voga, e a camisa 9, especulou-se diversos nomes. Não, uma geração mais nova falando: não, mas não pode, como que vai fazer esse salário, vai quebrar o clube, entendeu? Então, assim, já tem uma mentalidade assim, de que foi incutida, né, de tempos em tempos, né?
Então, já é uma geração mais responsável, isso é bonito, sobre vários aspectos, e isso preserva, né, uma identidade, uma longevidade da instituição. A nossa geração, não, eu quero craque, vou bater tambor na porta do estádio, fora não sei quem, vou levantar a faixa e fazer o diabo a 4, né, contra o bom e barato, contra o ruim e caro, enfim, era sempre um carnaval, mas queremos 11 craques lá dentro, não importa se tem que vender o almoço para pagar a janta, quer dizer, é um aspecto isso. Sem Eu dúvida. vou dar até um outro exemplo, assim, bem rapidinho, um exemplo simbólico, né? Eu acompanho tudo, Palmeiras da peteca, tudo, eu amo, né? Tudo. Onde tem o Palmeiras, eu estou ali sempre acompanhando, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista passional. E aí, meu pai era de uma geração que o grupo dele era um esquadrão e um barracão. Então, para ele era uma derrota ver o filho dele ver, assistir um basquete, assistir um futsal, uma peteca. Você tem que ir lá assistir o futebol, moleque. Você entendeu? Eu tenho que ter um esquadrão. Eu lembro, até conto para amigos mais próximos, sabe, dessa história. Eu lembro que, por exemplo, né, nos anos 90, quando o Palmeiras contratou o Pipoca do basquete, né? Sim. Eu saí do clube, eu estava no clube, eu vi o Pipoca, o cara era da seleção, é um moleque, né? Saí correndo, encontrei meu pai em casa, feliz, e ainda a gente estava bebendo água suja, ainda estava ali no início, né, da Parmalat e tal. E eu, pai, você não sabe que nós contratamos, meu pai, porra, não me fala, não sei o quê. Contratamos um Pipoca, sabe, assim, a cara de decepção dele, eu vi o Pipoca no ginásio do Palmeiras, meu pai olhou assim e falou, cara, o que esse moleque tá falando? Onde é que ele vai desse jeito, né, Galo? Perdemos um guerreiro, entendeu? Onde foi que eu errei? Maravilhoso. Tá. Fernando Galupo, historiador do Palmeiras, bateu papo, a gente ficaria horas aqui para deleite dos palmeirenses e para quem quer absorver um pouco dessa história, isso tudo espalhado ao longo da programação da Rádio Bandeirantes para essa cobertura especial do Mundial. Galupo, foi um prazer, um grande abraço, até uma próxima. Prazer é todo meu, Ronald e Zaidan, desejo à Band uma ótima transmissão, uma ótima cobertura do evento, nós vamos acompanhar e tenho fé que o nosso próximo bate-papo será ainda mais festivo. Uma boa tarde a todos aí. Que boa assim tarde, seja. Galupo. Valeu. Agora 4h47, vem aí o Luiz Henrique Lô com o repórter Bandeirantes.